paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Me chamo Genise, para quem não me conhece, e para os meus seguidores, as pessoas que me acompanham, já tem algum tempinho que eu não passo aqui com uma mensagem, algum estudozinho, já tem algum tempinho que eu não gravo um conteúdo aqui para vocês sobre a palavra. E hoje eu não poderia deixar de vir aqui, deixar essa palavra para o seu coração. Hoje, após eu chegar da faculdade, o Senhor falou grandemente no meu coração, através de João 2. Eu estava ouvindo um louvor da harpa, que remete ao nosso amigo Jesus Cristo. E, diligentemente, aquele louvor, quando alcançou meu coração, o Espírito Santo falou meu coração através desta palavra. E eu fui buscar, de me aprofundar um pouquinho mais sobre aquilo a qual o Espírito Santo tinha falado ao meu coração. E o Senhor desvendou um mistério muito forte através dessa passagem e falou muito ao meu coração, e eu não poderia deixar de transmitir para o seu coração neste dia. A palavra se encontra aqui em João 2. O epígrafo do texto é: os primeiros apóstolos de Jesus. A palavra que eu vou ler é a partir do 45, que diz assim: Felipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E disse-lhe Felipe: vem e vê. No 47 diz: Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse-lhe: eis aqui um verdadeiro israelita, em que não há dolo. Disse-lhe Natanael: de onde conheces-me tu? De onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Felipe te chamasse, te vi. Eu, estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe: por que te disse, vi-te debaixo da figueiras, crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe mais ainda: na verdade vos digo, que daqui em diante verei o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Glória a Deus. O Senhor falou fortemente ao meu coração sobre identidade. E eu quero meditar um pouquinho aqui com você nessa palavra. Aleluia, Jesus. A gente sabe muito bem que quem acha é porque procura. Aleluia, Jesus. Quem acha é porque procura. E aqui no 45, a gente já vê: Felipe achou Natanael. Quando a gente encontra alguém e tem um vínculo com essa pessoa, há intimidade. E nessa passagem a gente vê que Felipe e Natanael tinham uma intimidade e que há algum tempo eles não se viam, e naquele momento eles se encontraram. E logo em seguida ele solta ali para Natanael: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas. Quem? Jesus de Nazaré, filho de José. Isso significa que os dois estavam procurando a mesma pessoa. E naquele momento a qual Felipe fala isso a Natanael,
diretamente, acho que momentaneamente, Natanael já responde Felipe: pode vir alguma coisa de Nazaré? Disse-lhe Felipe: vem e vê você mesmo. Vou voltar um pouquinho aqui a história para a gente entender o porquê de Natanael duvidar sobre esse Jesus a qual Felipe apresentou para ele de Nazaré, sendo que o Jesus que Natanael esperava não era de Nazaré, e era um Jesus que ele ainda não conhecia, porém o buscava. Eis a pergunta: quem é verdadeiramente Natanael? Quem é Natanael na Bíblia? E por que o nome de Natanael se encontra entre os primeiros apóstolos de Jesus? Sendo que aqui em Mateus 10, quando se diz o nome de todos os discípulos e sua missão, aqui fala dos 12. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. O primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Felipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu, Simão, cananeu, e Judas Iscariote, aquele que o traiu. E a gente vê aqui que não tem nenhum nome de Natanael aqui. Aí eu vou parar para pensar. Então, os primeiros apóstolos de Jesus, Natanael não fez parte? Por que ele se encontrou e Jesus logamente encontrou e verdadeiramente se expôs em revelação para Natanael? Por quê? Você já se perguntou por quê? Quem é Natanael? Qual é a importância de Natanael? E por que Natanael se encontra nessa história? E por que Natanael busca um Jesus que não é o Jesus de Nazaré? Vamos voltar um pouquinho mais aqui atrás. Só um minutinho. Volta aqui em... Eita Deus, é forte Jesus. Mateus 2. O epígrafo é os magos do Oriente. Vamos lá, assimila aí comigo. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido do rei dos judeus? Porque vemos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. O rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E, congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, e perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes, chamado secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo que a estrela lhe apareceria, ou seja, ele fez a contagem de quando essa estrela apareceria, ou seja, que era a profecia que nasceria Jesus. E enviando-os a Belém, disse: ide perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-vos, para que também eu vá e o adore. E, tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinha visto no Oriente ia diante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo ele a estrela, alegraram-se muito com a grande alegria.
E entrando na casa, o acharam menino com Maria, sua mãe. E prostrando-se o adoraram, e abrindo seus tesouros lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados em sonhos para que não voltasse para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. E aqui a gente vai seguir um pouquinho mais adiante, no versículo 16. E aqui no versículo 16 diz assim: Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, ou seja, os magos não voltaram para avisar, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquiria dos magos. Historicamente, quem pesquisa sabe que em Belém, em todas aquelas redondezas, tem um dia de luto para essas crianças que foram mortas através desse decreto de Herodes. E Janice, o que tem a ver Natanael com isso? Eu andando pesquisando, que eu gosto de pesquisar, eu busco estudo bíblico, eu busco pregações, eu busco historiadores, fatos, e algo falou muito forte no meu coração. Natanael era uma dessas crianças que que nasceu no tempo que Jesus nasceu. E por que, Janice? Até me emociona. Por quê? Natanael foi um sobrevivente. Há historiadores que diz que quando esse decreto foi lançado e começou essa grande matança dos inocentes em Belém, em todas as redondezas, Natanael era uma criança que estava incluída entre essas crianças de até os 2 anos de idade. E no desespero, a mãe de Natanael, que na verdade se chamava Bartolomeu, pegou o menino e escondeu debaixo de uma figueira. Colocou galhos de figueira por cima e deixou a criança escondida para que ela não teria sido morta, para que ela não fosse morta. E naquele momento que ela escondeu o menino, que era por nome de Bartolomeu, muitos dos guardas foram atrás dela. Eu imagino que aquela mulher tenha sofrido muito, tenha apanhado, tinha sido espancada, ela teve sido machucada, ferida, para ela mostrar onde estava o filho dela, onde estava Bartolomeu, onde está seu filho. Porém, ela escondeu o filho e alegou que o filho estava morto. Meu filho está morto, meu filho está morto. Historicamente, eles dizem que Bartolomeu ficou escondido entre os ramos embaixo de uma figueira entre 8 a 9 horas durante aquele dia, que foi o período que aconteceu toda a matança das crianças. E a partir do momento que passou aquele risco eminente do seu filho ser morto, ela pegou o seu filho, a qual ela tinha escondido, e fugiu com o teu filho para o Egito, onde muitas pessoas que a gente vê aqui, logo no epígrafo seguido, a volta do Egito, morto porém Herodes. Eu imagino que aquela mulher levou ainda um menino para o Egito. E lá eles foram recebidos como indigentes, onde ele recebeu um novo nome, Natanael. Era a identidade que ele carregou por anos, por
anos. E Natanael, após a morte de Herodes, depois de anos, suponho que mais de 20 anos após esse incidente, ele retorna a Belém em busca de Jesus, o Filho de Deus, nascido em Belém, que era a revelação a qual os magos receberam naquela época. Então ele buscava esse Jesus que na mente dele, eu acho que ele imaginava, eu consigo assim tentar me colocar no lugar de Natanael, a partir do momento que eu encontrar com Jesus, o verdadeiro menino que foi nascido em Belém, Filho de Deus, eu vou conseguir recuperar a minha identidade, eu não vou precisar mais me esconder. E ele carregou por anos o peso de uma identidade que não era sua. Ele não era Natanael, ele era Bartolomeu. E voltamos aqui para o nosso texto referência, João 2. Agora a gente vai conseguir entender o versículo 46, onde Natanael diz: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse Felipe: vem e vê você mesmo. Ou seja, ele esperava um Jesus nascido em Belém, não um Jesus nascido em Nazaré. Porém, Felipe apresentou ele como Jesus de Nazaré, filho de José. Mas ele esperava um Jesus vindo de Belém, que foi o Jesus a qual nasceu naquela época, que fez com que ele vivesse debaixo de uma identidade, debaixo de um jugo que não era dele. E ele queria apenas ser liberto, ele queria ser revelado a sua real identidade. E a partir daquele momento que ele duvida, não, esse aí não é o Jesus que eu estou procurando, esse aí não é o Jesus que eu estou buscando. Felipe fala para ele: vem e vê você mesmo, tá duvidando? Venha você ver. E ele indo de encontro a esse Jesus a qual Felipe apresentou para ele, Jesus viu ele vindo de encontro. E logo de primeira, a gente já vê a primeira revelação de Jesus para Natanael. Quando Jesus vê ele vindo de encontro, Jesus já lança: eis aí um verdadeiro israelita, em que não há dolo. Olha a perfeição de Jesus. Eis aí um verdadeiro israelita. Porém, Natanael cresceu no Egito, estava vindo do Egito. Ninguém sabia que ele era israelita. Todo mundo achava que ele era um egípcio. E o que acontece naquele momento? A primeira revelação. Jesus consegue enxergar Natanael, não como Natanael, mas como Bartolomeu. E a primeira revelação é presente. Eita, Jesus revela o presente de Natanael. Eis que eu vejo um verdadeiro israelita, em quem não há vergonha, ou seja, em quem poderia se orgulhar. Jesus olhava para ele e falava bem assim: você é um israelita e se orgulhe disso, porque eu sei que você é Bartolomeu. Você não é um egípcio, você não é Natanael. Naquele momento a qual Jesus revela a Natanael o seu presente, a sua verdade, Natanael em seguida já joga para Jesus: de onde me conheces tu? De onde tu me conheces? Como é que tu... Ninguém aqui sabe que eu sou israelita. Todo mundo aqui acha que eu sou egípcio. Eu vim do Egito. Meu nome é Natanael. Eu fui criado e cresci no Egito. E acabei de chegar na cidade agora. E como que tu me conheces? Ninguém me conhece. E Jesus já lança a segunda revelação sobre a vida de Natanael. Antes que Felipe te achasse, antes que Felipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Nessa segunda revelação,
Jesus revela para ele o passado. Aí você volta lá atrás, quando Natanael era Bartolomeu, uma criança que passou exatamente, ou provavelmente, 8 a 9 horas escondida debaixo de uma figueira. Imagina o desespero daquela criança, a fome, o cansaço, o medo, vendo a mãe ser maltratada, vendo a mãe ser... E ele se recorda daquele momento, aquelas horas a qual ele passou de tormento debaixo de uma figueira, que somente ele e a mãe sabiam. Porque até hoje, no tempo a qual ele chegou em Belém, era conhecido como Bartolomeu, tinha morrido na infância. Bartolomeu não existia. Eu imagino que nem Felipe sabia desse segredo. Era um segredo que somente Bartolomeu tinha com sua mãe. Aquelas horas que ele passou escondido debaixo de uma figueira para não ser morto. E naquele momento, Jesus revelou o passado dele. Antes que Felipe te chamasse, te vi eu, debaixo da figueira. No mesmo momento, eu acho que Natanael ficou com o coração contrito. E em seguida ele falou bem assim: meu Deus, quem é este homem que sabe coisas que somente eu e minha mãe sabem? Como a mãe dele já havia morrido nesse decorrer desse tempo, ou talvez ele, uma coisa que só eu sei, só eu carrego. Uma dor que somente está dentro do meu coração e ninguém mais conhece, mas ele conhece. Verdadeiramente este homem é o Filho de Deus. E naquele mesmo momento, eu imagino que instantaneamente, assim, no alvoroço, cheio ali de emoções e lágrimas, Natanael já fala: Rabi, tu és o rei de Israel. Imagino que ele em lágrimas ali naquele momento. E o que eu aprendo com isso? O que isso remete ao meu coração? E nesse momento, o que essa palavra diretamente falou ao meu coração? Jesus é o Deus que tudo vê. Não adianta o inimigo perseguir, não adianta você mudar de identidade, se esconder atrás de uma identidade que não é a sua. Que ele vai te ver, ele tá te vendo. E ele revela para você o teu presente, porque ele te olha. Quando Jesus te olha, ele te vê quem você é. Ele te enxerga a sua real identidade, aquela a qual você se esconde para não ser perseguida, para não ser morta, por medo, por decepções, frustrações. Mas ele te enxerga. Ele te vê quando ninguém vê. Ele te viu quando ninguém viu. E a partir do momento que ele revela diante dos seus olhos a nossa real identidade, ele revelou ali o presente de Natanael. Ele olhou para Natanael e falou bem assim: você não é egípcio, eu te conheço, você é israelita. E se orgulhe disso. Por que o medo? Por que se esconder atrás de uma identidade que não te pertence? Por que vestir uma roupa que não te cabe? E a partir do momento que Natanael questiona: tu me conheces? Jesus imediatamente revela o passado, para provar que ele é o Deus de ontem, o Deus de hoje. Ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje. E ele vai falar para Natanael: antes que Felipe te chamasse, eu vi você debaixo da figueira. Ele mostrou ali para Natanael que, além dele conhecer quem era a real identidade de Natanael, ele estava vendo tudo que Natanael passou. Ele viu o passado, ele viu momentos difíceis, ele viu o que causou esse encasulamento seu.
Ele sabe de todas as coisas. E não fica por aí não, a perfeição de Jesus vai além do que a gente imagina. E em seguida aqui no 50, Jesus ainda disse-lhes: por que te disse, vite debaixo da figueira, crês? Porque crês, coisas maiores do que essa virá. E disse-lhe ainda mais: na verdade vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Além de Jesus te apresentar, revelar o seu presente, o seu passado, agora ele apresenta diante de Natanael o seu futuro. Isso não é magnífico? Jesus é perfeito. Ele apresenta que coisas maiores do que essa virá. E ainda disse mais, né? Que na verdade, que daqui em diante vereis os céus abertos. Anjos descendo, anjos subirem sobre o Filho do Homem. Quando a palavra se remete ao céu aberto, anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem, ele se fala de milagres. Natanael ele ia viver milagres. Jesus estava falando naquele momento para Natanael: não importa quanto tempo você sofreu, não importa por quantos anos você tem se escondido atrás de uma identidade que não é sua. Não importa o teu passado, o teu sofrimento, aquelas horas angustiantes debaixo da figueira. Eu quero dizer que eu te encontrei, eu te conheci, e agora eu quero dizer que a partir de hoje você vai viver os milagres. Anjos de Deus descendo, anjos de Deus subindo, anjos de Deus descendo, anjos de Deus subindo. É o que, Janise? É os milagres que Deus envia para baixo, o anjo nos entrega. O anjo retorna para cima e volta com mais milagres. A partir daquele momento, ele apresentou o futuro para Natanael. E aqui que entra agora os discípulos. E a partir daquele momento, não precisava mais dele se chamar Natanael. Quem era Natanael na fila do pão? Pois agora eu vou te chamar pelo teu nome, Bartolomeu, e ainda vou te fazer um discípulo meu. Agora eu quero te perguntar, para você neste momento, desculpa se eu começar a ficar com voz de choro, fica assim, estranho o vídeo, mas que você entenda. Por que você ainda vive dentro dessa roupa que não te cabe? Qual foram os motivos para você se esconder atrás de uma identidade que não é a sua? O que você está esperando para ter esse encontro com Jesus? Eu sei que passamos por diversos momentos na nossa vida, diversas provações, momentos difíceis, a qual, por medo, por covardia, a gente coloca uma roupa que não é nossa. A gente se esconde atrás de uma identidade que não é a nossa, com medo de ser perseguido, com medo de ser morto. E a gente deixa de viver anos da nossa vida vivendo os milagres de Jesus. Eu quero deixar uma reflexão para você. Até quando? Até quando você quer viver assim? Até quando você quer fingir que uma pessoa que você não é? Até quando você quer vestir roupas que não te cabem? Jesus te chamou para ser Bartolomeu, não Natanael. Chega de ser um indigente no Egito. Chega de viver escondendo atrás dos teus pecados, das suas frustrações, dos seus medos. Chegou o tempo de você se reconhecer como Bartolomeu.
O nome Bartolomeu, Barto do grego se diz filho, se remete a pai. Bartolomeu, filho de Lomeu, assim como Bartimeu, filho de Timeu. Ei, você é filho de alguém. Você tem um pai. E um pai que pode fazer coisas extraordinárias na sua vida. Jesus te encontrou. Jesus nasceu, não foi morto. Jesus nasceu. Jesus viveu o ministério dele na terra como ser físico. Jesus pagou o preço de sangue pelas nossas vidas. Por que você ainda se limita a ser Natanael? O que te impede de você ser livre e viver como Bartolomeu? Eu sei que às vezes tem pessoas que nos frustram, pessoas que fazem com que a gente desacredite de sonhos, de projetos, fazendo com que a gente se recolha e se esconde dentro de uma identidade que não é nossa. Mas nessa tarde, em nome de Jesus, eu vou profetizar sobre a sua vida no nome de Jesus, porque eu, Janice, não tenho poder nenhum. Quem sou eu na fila do pão? Mas em nome de Jesus, eu profetizo que você seja livre. Livre dessas correntes que te aprisionam em Natanael. Você nasceu para ser Bartolomeu. E Jesus te fez Bartolomeu. Jesus te reconheceu como Bartolomeu. E Ele está vendo tudo, tudo, tudo. Apenas se deixe ser livre. Jesus nos chamou para ser livre. Jesus nos chamou para ser libertos através da palavra. Aleluias. A partir de hoje, seja Bartolomeu. Viva com a sua real identidade, sem medo daqueles que podem nos frustrar, porque maior é aquele que está conosco. Maior é aquele que nos chamou para viver coisas grandes. E nunca se limite a sonhar. Jesus nos chamou para ser grande. Jesus nos chamou para ser frutíferos. Jesus nos chamou para ser livres. Jesus nos chamou para ser libertos. Jesus nos chamou para vivermos coisas extraordinárias nessa terra. Então não se limite a Natanael. Você foi chamado para ser Bartolomeu. Aleluias. Que o Espírito Santo de Deus continue falando ao seu coração através desta palavra, assim como falou ao meu coração. E você tenha esse encontro com Jesus. Jesus te viu, Jesus te vê, e Ele tem um futuro extraordinário na glória para você. Amém? Fique todos com a paz do Senhor. Tchau!